Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Nós estamos estudando a disciplina Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e esta é a terceira aula. Iremos abordar hoje acerca da divindade do Espírito Santo, um assunto extremamente importante para o nosso crescimento educacional. Eu falo de educação de cultura bíblica, de entendimento das Escrituras e acerca das principais doutrinas da fé cristã. As Escrituras, elas ensinam enfaticamente acerca da divindade do Espírito Santo. Não obstante, tem existido ao longo dos anos, por que não dizer do quarto século da nossa era cristã, os que negaram essa verdade, os que não reconhecem a divindade do Espírito Santo. Dentre eles se destaca logo no início do quarto século, da era cristã, um cidadão cujo nome era Ário, ele era presbítero de Alexandria, e ele introduziu o ensino sustentando que Deus, ele é uma eterna pessoa e que ele criou Cristo e que Cristo, por sua vez, criou o Espírito Santo. Assim, negou a divindade do Espírito Santo de Deus. Esse ensino, queridos, ele teve grande aceitação nas igrejas. As igrejas, no tempo em que Ário propagou esta mensagem, este ensino, abraçaram esse entendimento distorcido das Escrituras propagado por aquele presbítero logo no início da história da Igreja do Senhor. Mas esse erro foi corrigido quando os principais líderes da igreja se reuniram no Credo de Niceno, no ano 325 depois de Cristo. Daí eles usaram dentro da teologia uma definição chamando de ariano para poder identificar ou descrever todos aqueles que negam a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Então, quando você ouvir alguém falar sobre os arianos, ou se referir a alguém como ariano, é uma identificação, uma forma de descrever aqueles que negam a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Então, no ano 325 depois de Cristo, através do Credo de Niceno, esse ensino equivocado promovido pelo presbítero Ário foi combatido, foi corrigido e passou-se novamente a exaltar a divindade do Espírito Santo. Foi também formulado no Credo de Constantinopla, posteriormente no ano 381, e em 589, através do Sínodo de Toledo, que acrescentou uma famosa cláusula latina, filioque. Essa cláusula afirmava que o Espírito Santo ele procedia do Pai e do Filho, à luz de textos bem conhecidos que eu quero compartilhar com vocês. Se você tiver com a Bíblia em mão, pode acompanhar em João 15, versículo 26, Jesus fazendo a promessa do Espírito Santo, chamando ele de Consolador, ele diz o seguinte, que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Também um texto muito importante está em Gálatas, no capítulo 4, um termo muito maravilhoso do apóstolo Paulo, quando ele diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, todos esses textos mostram, afirmam para nós e muitos outros, como Romanos 8, versículo 10, João 16, versículo 7, vai sustentar que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho.
e é igual também ao Pai e ao Filho. Então, como nós podemos definir a divindade do Espírito Santo, que é negada por muitos, conforme eu relatei já no quarto século, através do presbítero Ário, que negou a divindade do Espírito, e também do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, como podemos definir a divindade? Qual é o significado da divindade? Quando falamos de divindade do Espírito Santo, nós estamos falando de algo que precisamos entender, de algo que define ele como Deus, ele é um com Deus. Quando dizemos divindade do Espírito Santo, se entende que ele é um com Deus, fazendo parte da divindade, sendo coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e com o Filho. Você vê esta verdade, por exemplo, em textos como Mateus 28, no versículo 19, naquela grande comissão, quando Jesus chama os discípulos, reúne os discípulos e diz: ide a todas as nações, ensinai a todas as nações e batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você vê esta igualdade na bênção apostólica, 1 Coríntios, 2 Coríntios 13, 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mas existe um texto que eu acho muito profundo, que é uma profecia da Nova Aliança, em Jeremias 31, no versículo 31 ao 34. Abra sua Bíblia aí em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Preste atenção nessa profecia que Deus inspirou o profeta Jeremias. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, e apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eu estou lendo Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Agora, olha o paralelo desse texto com Hebreus 10, do versículo 15 ao 17. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Hebreus 10, versículo 15 ao 17. Olha o que diz os Hebreus. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei de seu entendimento, e acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Vê que o escritor aos Hebreus faz referência ao texto de Jeremias 31, do versículo 31 a seguir. Só que Jeremias começa dizendo, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que faria um concerto conosco. No texto de Jeremias está dizendo que é o Senhor, uma referência ao Deus Pai. Agora olha o texto de Hebreus. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, o escritor dos Hebreus está dizendo
que quem falou foi o Espírito Santo. Então você observa que tanto Deus Pai quanto Deus Filho e o Deus Espírito Santo são um, são coeternos, são coiguais, são consubstancial, possuem a mesma natureza e o mesmo atributo. Então, quando a gente diz da divindade do Espírito Santo, estamos dizendo que ele é Deus. Ele é uma pessoa divina. Ele é Deus, ele é criador, ele é sustentador de todas as coisas. Vejamos a prova dessa divindade. Talvez você está perguntando, mas será que há como provar a divindade do Espírito Santo? À luz da palavra de Deus, nós temos uma prova inequívoca. As Escrituras Sagradas deixam a mais clara verdade da divindade do Espírito Santo, de acordo com a sua personalidade. Vamos ver as abundantes provas bíblicas da divindade do Espírito Santo. Uma delas, nós podemos dizer que é o seu nome. O nome do Espírito Santo é um nome divino. Ele é chamado, por exemplo, de Deus. Em Atos 5, versículo 3 ou 4, que traz a narrativa daquele caso de Ananias e Safira na igreja primitiva, quando esse homem, juntamente com a sua esposa Safira, se uniram para mentir para Pedro ao levar uma oferta, conforme os irmãos estavam levando, aos pés dos apóstolos. E nesse texto, capítulo 5, versículo 3 a 4, quando o Espírito Santo revela a Pedro a mentira daquele casal, olha o que Pedro disse. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Observa que primeiro ele fala, por que mentiste ao Espírito Santo? E ao dizer que eles mentiram ao Espírito Santo, ele estava dizendo, mentistes a Deus. Então ele é chamado de Deus pelo apóstolo Pedro, como também ele é chamado de Senhor. Olha 2 Coríntios 3, versículo 18. Mais um texto que comprova que o seu nome é divino. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então aqui o Espírito Santo é chamado de Senhor, nomes divinos atribuídos a ele. Mas ele não possui apenas nome divino, ele também possui atributos divinos. Que atributos são esses? Dentre eles podemos enumerar a eternidade, olha Hebreus 9, 14, que comprova a eternidade do Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, pelo Espírito eterno, a eternidade do Espírito Santo, ele é eterno, ele possui a eternidade, como Jesus é chamado Pai da eternidade, como Deus é chamado de eterno, o eterno Deus, e aqui o Espírito eterno, mesmo atributo das duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, possui também o Espírito Santo. Podemos destacar também de atributo a sua onipresença, que é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está presente em todos os lugares. E o Espírito Santo, da mesma forma, olha o Salmo de número 139, versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da sua
face. O salmista está destacando que não tinha como se esconder do Espírito Santo. Não tinha como ele fugir do Espírito de Deus. Se ele subisse ao céu, ele estava lá. Se descesse ao inferno, também estava. Se tomasse as asas da alva e habitasse na extremidade do mar, até lá o Espírito Santo alcançaria ele. Ele está presente em todos os lugares. Então, um atributo como onipresença, que é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares, também é visto na pessoa do Espírito Santo. A sua onipotência, o Espírito Santo também é onipotente. Olha Lucas 1,35, respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando Maria questionou como ela poderia, sendo virgem, ficar grávida, dar luz a um filho, aí o anjo disse que era por meio do poder do Espírito Santo. Ele tem todo o poder, ele é onipotente, ele é onisciente. Paulo diz em 1 Coríntios 2,10 que ele penetra até a mente de Deus. Ele possui o atributo da verdade, ele possui também o atributo da santidade, é tanto que o seu nome é composto com o Santo, Espírito Santo. Ele tem a vida, ele tem a sabedoria. Esses são atributos que demonstram para nós a sua divindade. Não podemos esquecer também das suas obras. As obras atestam, comprovam a divindade do Espírito Santo. Que obras são essas? Criação. Olha o que Jó, numa fala profética, fala acerca do Espírito Santo, no livro de Jó, capítulo 33, versículo de número 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ele declarou enfaticamente que foi criado, foi formado pelo Espírito de Deus. O Salmo 104, versículo 30, você pode acompanhar, também declara, afirma a obra da criação por meio do Espírito Santo. Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então Deus, por meio do seu Espírito, faz a obra da criação. Ele transmite vida. Romanos 8, versículo 11, Paulo declara que recebemos vida por intermédio do Espírito de Deus. Olha o versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Você pode conferir João 6, 63, Gênesis 2, versículo 7, João 3, versículo 5 ao 8, Tito 3, versículo 5, Tiago 1, versículo 18. Então, ele é o autor, o Espírito Santo é o autor. Autor de quê, professor? Ele é autor tanto da vida física como da vida espiritual. E nós temos uma outra prova da associação dele, do Espírito Santo, com Deus Pai e com o Filho. Eu disse aqui anteriormente, na comissão apostólica, onde Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também na administração da igreja, nós observamos a associação dele com as duas pessoas, com o Pai e com o Filho. Olhem em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Paulo disse, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A ação do Espírito Santo por meio dos dons. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A ação de Jesus sobre o ministério. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Associação do Deus Pai com as operações no meio da igreja. Na bênção apostólica, então,
nós podemos declarar que, de muitos modos inequívocos, Deus, em Sua palavra, proclama distintamente que o Espírito Santo não é apenas uma pessoa, mas é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula e bons estudos.